Então, boa tarde a todos. Nós estamos aqui com mais um programa do Pode Vir, né? Um podcast. E hoje eu queria já começar aqui essa mensagem. É uma mensagem de meditação que eu gostaria que você rapidamente compartilhasse com pessoas que você quer ajudá-las. Inclusive, enquanto você compartilha aí, eu vou compartilhar aqui do meu também e a gente já volta. Pode aumentar o som, isso. Põe o som aí, pode pôr com vontade, isso. Enquanto o povo vai compartilhando, a gente escuta a música. Dá pra aumentar? Isso. Isso, aí agora sim. Marca aí rapidamente as pessoas para darmos início aqui na mensagem de hoje. Mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou. Muito bem, muito bem. Já compartilharam, já entraram. Nós temos aqui a Sally Bolde dizendo boa noite, Pastor Paulo, boa noite, Salibel. Feliz Dia das Mulheres, né? Hoje é o Dia Internacional das Mulheres. O Jonatas já vai ganhar um coração aqui, porque ele está compartilhando com muitas pessoas. Saiba, quando você compartilha com várias pessoas, acima de 10 pessoas, você ganha um coração. Só que esse coração, tá? Ele é um coração abençoado por Deus. Pode acreditar nisso. Muito bem, então vamos entrar já no texto. Enquanto isso, vocês vão compartilhando. É um texto muito forte. Eu estava lendo, olha, não dá vontade de parar, na verdade. Isso é um tema complicado para a gente poder comprimir aqui o tempo, né? Mas vamos lá, deixa eu tirar aqui os outros trabalhos. Muito bem, muito bem, muito bem. Então vamos lá. No livro de Tiago, preste bastante atenção, tá? Muita atenção agora. Quando nós falamos para você tomar cuidado com as amizades, existem amizades que destroem. Você concorda comigo? Algumas ajudam, algumas somatizam na sua vida, mas muitas amizades podem destruir a sua vida. E isso está escrito aqui na Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 4. Eu vou dar aqui alguns tópicos, alguns exemplos, para que você vá anotando. Eu quero que você medite, entenda dos perigos, tá? É um tema maravilhoso. O título, né, que diz a Bíblia, diz assim: aproxime-se de Deus. Aí diz no versículo 1, uma pergunta, ó: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Pode tirar aí, por favor, por gentileza. Então, aí depois ajeita ali pra gente, tá? Por favor. Mas então, vamos lá, retomando aqui com todos vocês. Então, obrigado. Então, no livro do Tiago, diz assim, olha: de onde vêm as discussões e as brigas em seu meio? Uma pergunta. Olha que interessante. E não é o que a gente vive, infelizmente, nos dias de hoje também? De onde veio o ódio, a raiva de Caim para desejar a morte do irmão que só fazia o bem? Aqui está a resposta. Preste atenção. Ele fala: acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Ou seja, então dentro de cada ser humano há uma guerra. Por que há uma guerra?
Porque nós sabemos, você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe o que deve e o que não deve fazer. Você sabe aonde pode chegar e aonde é o seu limite. E isso causa uma guerra interna. Então, Tiago ele pergunta, acaso não procede, ou melhor, ele fala, né, ele afirma, acaso não procede dos prazeres. Olha que interessante. Então as brigas, as discussões, as desavenças que a gente vive, as guerras que a gente vive, que você vai ver aí na televisão, nas notícias, talvez dentro da sua casa, entre seus próprios familiares, a sua parentela. Por que tantas brigas? Por que tanto conflito? Está aqui, ó, preste atenção. Acaso não procede dos prazeres, ou seja, cada pessoa tem um prazer, você concorda comigo? Uns têm o prazer da libertinagem. O mundo é assim. O prazer do mundo qual é? Depravação, uma vida desregrada, uma vida libertina. Esse é o prazer do mundo. Tenta convencer um libertino de que ele está errado. Ele vai falar que você é antiquado, que você não está atualizado, que você não modernizou. Ele vai ter 1 milhão de justificativas para tentar convencer você que o prazer dele errôneo é o correto. Por outro lado, também tem aqueles que têm o prazer de alguns, né? É adorar a Deus, é louvar a Deus, é servir a Deus, é ser fiel a Deus. Tem pessoas que o prazer dela é viver dentro dos princípios. E você? Qual tem sido o seu prazer? Será que você tem vivido dentro dos princípios de Deus? Você vive em paz? Você tem uma vida idônea? Uma vida correta, de princípios? Você é uma pessoa que é fiel a Deus? Qual é o seu prazer? Davi nos ensina que o prazer dele era estar na casa do Pai, na casa de Deus. Inclusive, quando José e Maria, os pais de Jesus, foram para a festa da Páscoa, era uma festa. A Bíblia diz que Jesus ele foi para o templo. Cada um tem os seus prazeres. Por isso que você tem que respeitar o prazer de cada um. E, obviamente, não querer induzir, principalmente se o prazer de certas pessoas é aquele prazer libertino, que é o que nós estamos vivendo no século XXI, que na verdade desde a época de Sodoma e Gomorra, lembra? Esse era o prazer das pessoas. Por isso que Deus enviou aquela chuva de meteoros. Deus exterminou aquela cidade, Sodoma e Gomorra. Então, cuidado com os seus prazeres, porque talvez o que você vai dizer, não, pastor Luiz, mas eu acho que ninguém tem que se meter na minha vida, eu acho que isso é certo, eu gosto de ser assim, eu sou assim, eu me vejo assim, ainda que para muitos esteja errado. Então, cuidado, hein? Cuidado, porque nós temos vários exemplos bíblicos. Começa pelo dilúvio que Deus enviou e ele explica o porquê que Deus exterminou a humanidade. Porque a humanidade estava corrompida. Logo vem Sodoma e Gomorra, e assim sucessivamente, nos dias de hoje. Muito bem. Olha o que diz no versículo 2. Isso aqui é demais. Ele diz assim, ó: querem o que não têm. Então existem pessoas que ela quer o que ela não tem. Ela quer ser o que ela não é, o que ela não vai ser. Ela quer ter, um exemplo, tem pessoas que querem falar de Deus, mas se você não vive em comunhão com Deus, não vai dar certo. Porque a boca só fala o que está cheio o coração. Não dá certo. Luz
não combina com trevas. Está escrito na Bíblia. Mas tem pessoas que ela é óleo de peroba. Ela não vive em comunhão com Deus, preste atenção. Não vive em comunhão com Deus, mas ela quer ter os frutos do Espírito Santo. Não vai ter como. Mas Tiago fala, eles querem o que não têm. Então não queira ser o que você não é. Seja você mesma. Seja espontâneo. Ninguém é igual a ninguém. Uma vez eu vi um tecladista, aí eu falei, eu quero ser igual a ele. Eu vou ser tecladista. Aí eu cismei de querer tocar e cantar. Meu Deus do céu, foi um desastre. Até hoje é um desastre. Eu cantar, eu estrago a música. Por quê? Porque é algo que eu não vou ter. É algo que eu não tenho. O dom de cantar não tenho. Então eu não posso querer ter o lugar daquele levita, o lugar daquele que canta. Eu não posso, eu tenho que respeitar. Cada um tem o seu posto, cada um tem a sua honra, cada um tem a sua capacidade. Jesus fala que os talentos que ele entregou, os 5, 2 e 1, foi de acordo à capacidade de cada servo. Acabou. Então, aprendamos a respeitar o que o outro tem. Principalmente se o seu intuito é nocivo, maligno. Você vai ter problemas com Deus. É por isso que ele começa o texto dizendo de onde vêm as discussões, as brigas, as guerras. De onde? De onde? Por que tantas guerras? Por que tanta briga? Aí ele explica. Acaso não procede dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm. Muito forte isso aqui. Olha o que diz. E até matam. E até matam para consegui-lo. Tem muita gente matando outras para conseguir ter o que não tem e nunca terá. E quando diz o texto e até matam, podemos interpretar tanto fisicamente, que hoje em dia as pessoas matam por um boné, você sabe disso, por muito menos. Mas não é só fisicamente não. Porque a Bíblia diz que a língua tem um poder muito grande também, de dar vida ou de matar. Quantas pessoas que eu já atendi que chegaram mortas no seu relacionamento amoroso porque outras pessoas falaram mal, seja para o marido, seja para a esposa, e eles absorveram aquelas falácias, aquelas calúnias, aquelas mentiras, aquela maldade, e aquele casamento chegou ao fim. Eu já atendi vários casos assim. Então ele diz aqui que querem ter o que não têm e até matam para consegui-lo. Ou seja, hoje em dia, como uma pessoa pode matar a outra para conseguir ter o que ela nunca vai ter? É muito simples. Hoje em dia tem muitos caluniadores, tem muitos mentirosos, tem muitos mexeriqueiros. Sabe o que é mexeriqueiro? Não é a pocã que a gente come, não. Se você não sabe, procure no dicionário, você vai saber. Tem muitos mexeriqueiros. Tem pessoas que estão a todo tempo mandando mensagens, denegrindo a outra pessoa. Você sabia que tem pessoas que vivem em função de outras? Ela deixa de produzir na vida dela, ela deixa de cuidar dos filhos, deixa de cuidar do seu cônjuge, da sua casa, para cuidar da vida alheia. Então são pessoas que estão matando. Elas querem conseguir ter o status que o outro tem, a fama que o outro tem, o brilho que o outro tem. Você não vai conseguir, entenda isso.
Deus, ele dá oportunidade para todo mundo. Então seja você mesmo. Cuide do que você tem. Você tem um, cuide de um. Você tem 3, você tem 5, cuide do que você tem. Você não tem nada, calma. Não queira cobiçar o que é alheio. E logo ele diz aqui, ele ainda continua no versículo 2, hein? Olha só. Invejam o que os outros possuem. Meu Deus do céu. Invejam o que os outros possuem. Então, cuidado. Cuidado, porque é bíblico. A Bíblia diz que tem pessoas que vão invejar você pelo que você possui. Sabe o que é o mais irônico? O pior é que às vezes a pessoa não tem nada. A outra tem muito mais, mas ela não é feliz com o que ela tem. E aí ela começa a olhar para aquele que não tem nada e começa a invejar o que tem. Parece ironia, né? Mas é um fato. E você sabe do que eu estou falando. Então diz aqui o texto: invejam o que outros possuem. Olha o que vem agora. Aqui está o perigo. Ó. Lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam. Quer dizer, as pessoas que invejam você, elas vão lutar, elas vão fazer guerra para tomar o que você tem. Mas fique em paz. Você está debaixo do poder de Deus. Se você é uma pessoa que é amiga de Deus, descanse, porque Deus, ele defende os seus amigos. Agora, se você é uma pessoa que escuta o mexeriqueiro, que escuta o caluniador, que escuta aquele que quer ter o que o outro tem, que quer ser o que o outro é, ele não está satisfeito com a vida dele. Está aqui escrito, Tiago fala isso. Mas se você fica dando ouvidos, se você se torna cúmplice dessas pessoas, você vai se tornar inimigo. Sabe de quem? De Deus. Está escrito aqui. Imagine uma pessoa que ela é inimiga de Deus, o que você acha que vai ser da vida dela? Você acha mesmo que ela vai ter paz? Ela pode ter um carro, uma casa, uma família, normal, isso aí qualquer um tem. Não é verdade? Agora, ser uma mulher realizada no seu casamento, ser um homem realizado no seu casamento, aí já não é para qualquer um. Você até pode ter um carro, mas ter prazer em dirigir ali o seu carro, em harmonia com a sua família, sem discussão, sem palavrões, sem drogas, sem bebidas. Você pode até ter uma casa, mas a harmonia dentro da sua casa? Se você é inimigo de Deus, pode observar, você está vivendo um caos. Então essa mensagem é para libertar você, é para convidá-lo a se tornar amigo de Deus. Bom, então aqui ainda no texto, ele diz assim, invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles, e no entanto, não têm o que desejam. Aí eu estava pensando aqui, né, no perigo que é a democracia. Porque a democracia se supõe, né, que é um direito de todos falarem, todos impor as suas ideias, as suas opiniões. Agora imagine você, a democracia, para um sujeito desse, invejoso, desregrado. É isso que a gente está vendo aí fora. Por isso que a gente vê tantos absurdos. Você escuta e vê tantas pessoas falando coisas que é inacreditável
de viver o que estamos vivendo. Mas a democracia, ela permite. Agora, você, como um homem, uma mulher sensato, você não deve absorver o que os libertinos fazem uso da democracia para impor a sua vida desregrada, a sua vida de inveja, os prazeres do mundo. Eles querem enfiar goela abaixo dentro da sua casa, dentro das escolas, dentro das igrejas, a ponto de dizerem que não, isso é normal, que isso, o importante é o amor, o importante é o amor de Deus, que Deus ama todo mundo do jeito que é. É verdade, Deus ama todo mundo do jeito que é, mas Deus não ama você com uma vida desregrada, tá bom? Existe o inferno para os depravados, existe o inferno para os feiticeiros, existe o inferno para a idolatria, existe o inferno para os homicidas, os ladrões, os iracundos, existe o inferno para aquelas pessoas que não querem submeter-se a Deus. Então pense, eu quero que você dê uma olhada no seu entorno, veja com quem você conversa, veja a quem você recebe mensagens, quem fala com você, quando falam, o que falam com você, por que falam o que falam com você. Veja se quando alguém te chama, quando alguém te convida para um café, para um almoço, para qualquer coisa, o que sai de dentro dessa pessoa? Será que sai amor? Qual é o prazer dela? O prazer dela é glorificar a Deus? Ou o prazer dela é tirar aquilo que ela nunca vai ter? Nunca, nunca você terá aquilo que não te pertence. Entenda isso. Para finalizar, diz aqui o texto. Olha só, o versículo 3 diz assim, ó, e quando pedem, não recebem, pois os seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Aí, meu amigo, não vai dar certo. Se o que você pede é apenas para causar prazer na tua vida, você não vai receber. É por isso que tem gente dentro das igrejas que pedem, rezam, oram, que fazem e nunca recebem. Porque Deus vê o interior de cada um. Nós não, a gente vê o exterior, mas o que está dentro de cada um só Deus sabe. E Deus sabe se o que você está pedindo é para fazer a vontade do Pai ou se é para realizar os teus prazeres. Olha, se você guardar essa mensagem para o resto da sua vida, você pode se preparar, porque grandes coisas virão sobre você. Você nunca mais será influenciado pelos mexeriqueiros, pelos invejosos, por aqueles que, diz o verso 2, querem o que não têm. Cuidado, cuidado, porque eles querem o que eles não podem ter. E eles invejam o que você tem. Ainda que você não tenha nada, só a paz que você tem já é motivo para inveja. A presença de Deus que você tem, acredite, eles podem zombar, pode chamar você de crente, de fanático, de bobo, do que quiserem. Eles podem zombar o que quiserem de cada um de nós, mas eles nunca terão o que nós temos. A não ser que eles também se arrependam, reconheçam seus erros e se prostrem diante do único Deus, que é o Senhor Jesus. Porque ele disse, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Não é nós somos, não. Jesus é a verdade. Eu sou a vida. Então, se você quer ter vida, é só com Jesus. Então você está indo bater em outra porta para quê? É porque você não quer ter vida.
Desculpa falar a maneira que eu estou falando, mas eu falo pausadamente para você digerir a revelação do Espírito Santo. Você não quer uma palavra? Você não quer uma revelação? Você não quer uma profecia? É isso. Isso é revelação. Isso é profecia. Isso liberta. Isso edifica. Isso trará a você um avivamento espiritual. Você que está desigrejado ou afastado de qualquer denominação, você que um dia esteve conosco e se afastou, não importa o motivo, medite nisso e volte. Você que tem o desejo de vir e nunca veio, então dê o início, dê a iniciativa, dê um passo e você verá que você se tornará amigo de Deus. E para fechar então, no versículo 4, ele diz assim: infiéis, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Uau! Então cuidado, hein? Cuidado. Você que fica escutando, recebendo mensagem dessa gente, você pode estar se tornando inimigo de Deus. Eu te garanto que Deus ele mostrará ainda mais para você quem é quem. Pode acreditar nisso. Meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Se essa mensagem serviu, foi útil a você, então eu gostaria que você deixasse agora, antes de sair, deixe um comentário. O que te serviu desta mensagem? Você tem vivido isso? Você já viveu isso? Você tem escutado? Você tem sido vítima também da inveja? Tem pessoas que querem ter o que você tem? Tem pessoas que... Talvez você diga, pastor, honestamente eu sinto que eu estou me tornando inimigo de Deus. É por isso, porque eu escuto um, escuto outro, eu escuto todo mundo. E quando Deus fala através do pastor, através da palavra, eu tenho dúvidas. Então cuidado, tá bom? Por isso ele diz aqui, ó, e até matam para consegui-lo. Acredite, tem pessoa que fará o que for preciso para roubar, para matar a sua fé. Se eles roubarem e matarem a sua fé, eles destroem a sua vida. Cuidado. Deus abençoe a todos.